Fala galera, tudo bem com você? Aqui é Camila e você está assistindo mais um vídeo. Tcharam, tcharam. Então galera, eu vim falar sobre um assunto bem importante, assim, eu acredito. Acho que muita gente já me perguntou: Camila, com 14 anos você foi para os Estados Unidos, você não falava nada, e aí, como é que foi? Como foi se comunicar? Como foi na escola? O que foi que aconteceu? Eu acho que eu mencionei um pouco, eu não me lembro bem sobre os 10 fatos do high school, então eu vou falar um pouco sobre o que você aprende, né? Você não sabendo inglês, como é que você é tratado, qual o procedimento de tudo isso. Então, vou falar para vocês o procedimento de tudo isso. Primeiro, eu vou falar sobre o ensino público, né? Que é ensino fundamental, ensino médio, qualquer ensino que seja do ensino médio para baixo, né? São algumas escolas públicas, escolas estaduais, e o que o governo oferece para as pessoas que não falam inglês, né? Aqui tem uma classe que se chama ELD, né? Que se pronuncia, se for traduzir, se chama Desenvolvendo a Língua Inglesa. Aí eles pegam o inicial e fica ELD. O ELD é uma classe que vai ensinar para você inglês. O seu schedule de uma escola normal é de 5 períodos. Você passa 5 horas, quase 6 horas na escola. São 5 períodos. Durante todo esse período, se você não fala inglês, você tem ELD. O ELD vai tomar 2 horas do seu schedule, das tuas aulas, vamos botar assim, né? Vai tomar 2 horas de todo o teu schedule. E eu fui pro EOD, só pra mencionar, eu fui pros 3 anos e eu saí um pouco mais cedo, fui pro inglês regular, né? Só pra deixar aqui já mais claro. Vamos falar assim que o que você aprende, né? A pergunta é o que você aprende no EOD? Quem está no EOD, né? Como eu falei, o EOD é uma classe para quem não fala muito inglês, ou seja, tem gente de todas as nacionalidades que chegaram ali e não falam inglês, ou seja, filipino, chileno, coreano, mexicano, brasileiro, colombiano, venezuelano, então tem de todas as nacionalidades estão ali, e se não falam inglês, quando você chega, você faz um testezinho, né? E quando você faz esse testezinho, ele vai falar se você é fluente ou não, se você fala um pouquinho ou não, em qual estágio, né, do ELD que você vai ficar, se é no 1, no 2 ou no 3. E aí você vai ser encaixado conforme esse seu teste numa classe dessa de ELD. Vamos voltar aqui para ser o que é ensinado, né, no ELD. O ELD, você vai aprender vocabulário, como são 2 horas, 1 hora você vai aprender vocabulário, você vai aprender a ler, a escrever, você vai ler livros infantis, você vai ter que escrever, tomar nota. Tem todo um procedimento para você aprender e praticar o inglês desde quando você era pequenininho, que você aprende aquilo, então aquilo é repassado para você já grande, porque você não aprendeu quando era pequeno. As cores, a comida, você vai aprender cada coisinha assim diferente. E na outra hora, né, que são 2 horas, então você gastou 1 hora aqui, deu a batida no sinal, você pode sair 5 minutinhos, volta pra sala. Nesses 5 minutinhos são para você tomar uma água, ir no banheiro, voltar. E aí tem o segundo horário, né? Que são essas 2 horas. Então, no segundo horário das 2 horas, para completar as 2 horas, você vai ler livro também. Você vai... Tem tarefas normais. E você lê texto, tem que responder perguntas. Ah, mas eu não falo inglês, então eu não vou fazer isso? Não, você tem que fazer. Aí entra uma parte de um professor ou um ajudante que é
bilíngue ou trilíngue, não importa de quantas línguas ele fala, é importante que ele esteja ali, a maioria consiga entender ele. Então, no meu caso, eu tinha uma professora e ela falava espanhol e inglês, ela sempre conseguia comunicar com os professores e ela chegava com a gente, tentava falar com a gente, tentava explicar a tarefa para a gente poder fazer, mas a gente tinha sempre que escrever em inglês. Então, ela ajudava a gente com as palavras que a gente sabia, ela tentava ajustar ali para a gente escrever do jeito que a gente sabia. Então, nada muito forçado, nada muito. Então, ela tentava só pressionar para você escrever em inglês e não na sua língua, né? Sua língua materna, sua língua que você aprendeu, sua primeira língua. Então, ela fazia ali, né? Tá ali para ajudar e pressionar você um pouquinho assim para você não se relaxar, tipo, ah, não, ela tá ali falando espanhol, mas eu vou escrever a minha tarefa em espanhol. Não, você vai ter que escrever em inglês. Ele vai tentar ali do jeito que você sabe, usando as palavras que você sabe, e é assim que vai funcionar. Tá, aí mais outra pergunta. Ah, Camila, e se o professor ajudante fala espanhol, eu não falo espanhol, eu não entendo, como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou falar? Eu não vou fazer a tarefa? A questão não é essa. A questão é que ela vai estar ali para te aconselhar, para te ensinar, para te. Se você. Vamos supor, se eu falo um pouquinho de inglês, eu, tipo assim, entendo quase nada, mas eu tô ali me esforçando, ela vai usar um inglês bem básico para você tentar entender. Ela vai escrever no papel, ela vai usar umas formas simples, vai tentar falar de uma forma mais simples, ela vai fazer um exemplo da tarefa ali, ela vai escrever em outro papel. E se a comunicação estiver bem ruim mesmo, aí ela vai pegar o celularzinho dela, vai buscar o tradutorzinho dela e vai mostrar para você se comunicar com ela. Isso aconteceu comigo. Esses professores que falam em espanhol, inglês e outra língua a mais, eles não estão somente na aula de inglês, eles estão geralmente em outras aulas. Vamos supor, se a maioria do pessoal do ELD, né, que não fala inglês, está concentrado mais em uma classe, vamos supor, na classe de ciências. Então vai ter sempre um professor que não fala, que não é um professor que fala as duas línguas que vai estar ali acompanhando. Então vai estar sempre alguém ali acompanhando, seguindo. Então vai estar sempre alguém ali, né? Se você tá numa aula que tem bastante gente que não fala bem o inglês, então provavelmente, bem provável, vai ter um professor ali que fale duas línguas para traduzir, para ajudar e para aconselhar os estudantes. Story time, hora da historinha. Aconteceu comigo de eu ter ido para uma aula de ciências e ter muita gente que falava espanhol, porém na época eu não falava espanhol. E aí, como é que eu ia fazer a tarefa de ciências? Como é que eu ia fazer a tarefa? O meu professor, que falava as duas línguas, veio tentar falar comigo, me explicar como fazia a tarefa. Não entendi nada. Não entendi o espanhol. Ele falou. Tentou desenhar. Não entendia nada. Eu falei assim, não tô entendendo. Não consigo entender o que ele tá falando, meu Deus do céu. O que eu fiz? O que ele fez? Ele buscou o celularzinho dele, ele buscou o tradutor, escreveu pra mim, e eu pegava o celular, escrevia e dava pra ele. E assim que era a nossa comunicação por um bom tempo, até eu aprender inglês. Né? Aí vamos voltar à questão de tarefa, né? Você tá ali no LD, tem que fazer a tarefa normal e tal. O ponto ali, se você tá indo pra escola, é de você aprender. Então, você não pode ter preguiça. Você não pode, não quero fazer. Porque, vou escrever aqui na minha língua mesmo. Não, gente, você tá ali pra aprender. Então, se esforça, dê o seu melhor. Use o que você sabe, use as palavras que você sabe. Ninguém vai te julgar. Ninguém tá ali pra te julgar porque tá todo mundo ali na mesma situação. Então, se você se esforçar, se você der o seu melhor ali, tá perfeito, entendeu? Ninguém vai estar ali te julgando, não, você não escreveu certo. Eu não tá ali para te aconselhar, para te ensinar, e você dando o seu melhor, ótimo, perfeito para você, você já tá fazendo o seu papel ali. Então, essa é as minhas palavras de motivação para você. Se você está numa situação, se você vê, se você vai passar, se você pensa que você vai passar, se você está passando por isso, dê só o melhor que você pode. Não fique ali relaxado. Não vou nem arrumar um trabalho no futuro, não sei o quê. Pensa no seu futuro, pensa numa faculdade. Eu estou na faculdade agora. Pensa de ir numa faculdade.
pensa em algum... Não pensa que você vai só estudar, sair, você vai trabalhar como qualquer outra pessoa. Pensa no futuro grande, pensa em algo grande pra você. E isso vai dar certo. Essa é a minhas voz e do conhecimento. Esse é o meu conselho pra você, de verdade, do fundo do meu coração. Beijo, galera. Se você tem mais alguma pergunta, deixa aí. Posso tentar trazer mais algumas coisinhas, né? Se eu lembrar, então tenta aí lembrar. Joga aí se você conhece alguém que foi pro EOD. Se tem EOD em outros estados, comenta aí. Tchau, galera.